Olá, paz do Senhor, tudo bom? Bênçãos de Deus. Já quero te convidar a estar aqui comigo no nosso encontro. Seja bem-vindo aqui no local, queridos, para nós compartilharmos a bênção de Deus, fazermos a diferença e podermos ter uma vida um pouco melhor neste mundo, uma vida abençoada. Amém? E como de costume, queridos, eu quero trazer aquela palavra para te abençoar, que eu trago toda semana para te ajudar nesta caminhada, para que você venha prosseguir de glória em glória, de vitória em vitória. E você que é novo, já fica conosco. Amém? E a palavra que Deus colocou ao meu coração, queridos, é para te dizer neste dia: não temas. Deus te escolheu e Ele vai te capacitar. Amém? E a palavra está no livro de Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 4. Vamos lá meditar na palavra do Senhor? Que diz assim: as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Amém, bênçãos de Deus. Aqui nós vemos uma passagem linda, uma história linda de um homem simples como eu, como você, mas que Deus escolheu. Então, querido, sabe que você pode hoje estar se sentindo nada, mas Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Antes mesmo de você vir ao mundo, Deus já tinha planejado a sua vida, planejado a sua história, queridos. E com certeza, sim, querida, a sua vida pode ter sido marcada desde quando você nasceu. Porque nós somos perseguidos, sim, queridos, porque nós somos uma bênção, porque nós somos escolhidos de Deus. Se você for meditar na palavra do Senhor, queridos, todos os homens e mulheres de Deus sofreram perseguições, muitas vezes desde o parto. Às vezes o seu parto foi difícil com a sua mãe, às vezes você sofreu demais na sua infância, às vezes você sofreu abusos, perseguições, bullying, como falam hoje, demais coisas que te feriram, que te magoaram, queridos, que te diminuíram, que te fizeram sentir que você não é nada, que você é pequeno. Até mesmo você já conheceu o Senhor, queridos, mas aí a perseguição aumentou ainda mais e você se encontra numa situação difícil, você se encontra em tristeza, em perda, em dor, queridos. Mas eu quero te dizer neste dia, se você está assistindo esse vídeo, eu já te declaro, fica comigo até o final, queridos, porque o Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu e pronto, não importa como você é, porque a palavra do Senhor nos declara que Ele pega os pequenos para confundir os grandes, Ele pega as coisas loucas para confundir as sábias, queridos. Então não se entristeça de você achar que você é pequeno, que você não é capaz. Neste dia eu quero te despertar através do Senhor, porque não sou eu, mas é o Senhor que ministra sobre a tua vida. Nós somos somente um instrumento, queridos, mas eu quero te despertar neste dia. Acorda, você é uma bênção de Deus, Deus te escolheu. Não importa como você está, não importa o que você passou, o que importa, queridos, é você decidir tomar posse desta palavra a partir deste momento e declarar: eu vou mudar a minha história. Se Deus me escolheu, Ele vai me capacitar, porque Isaías estava se sentindo como você, como eu, como nós nos sentimos um dia, ou muitas vezes como nós estamos nos sentindo agora, pequenos, sujos, impuros. Sabe por quê, queridos? Porque até mesmo quando nós nos chegamos mais perto de Deus, buscando a santidade, nós nos sentimos ainda pecadores, ainda fracos, porque não tem como se sentir perfeito diante de Deus Todo-Poderoso. Mas esse sentimento, queridos, é para demonstrar o amor e o temor de Deus.
e a dependência de Deus. Porque aqueles que muito já sabem, queridos, aqueles que são todos poderosos, que têm esse sentimento de vaidade dentro de si, para que vão precisar do Senhor? Então Deus escolhe mesmo você que é pequeno, você que é fraco, assim como Isaías. Só que o anjo veio e tocou os lábios e tirou todo o pecado, toda a impureza. E quando você levanta as mãos para o Senhor verdadeiramente, queridos, e de repente tem uma vida de arrependimento, que se batiza nas águas, que decide a servir ao Senhor, o Senhor retira de ti toda a iniquidade, todo o pecado, queridos, e Deus derrama uma força sobrenatural sobre a tua vida, uma força que não vem de ti, mas que vem de Deus. Então, queridos, tudo aquilo que Deus colocar em seu coração, não temas, porque Ele vai te capacitar. Não é na tua força, queridos. E muitas pessoas estão andando na sua força. Se você conversar com as pessoas que não conhecem o Senhor, eles têm projetos bons, mas projetos naturais, queridos. Eu vou ser um advogado, então eu tenho que fazer uma faculdade, me formar. Eu vou ser um médico, eu vou ser um comerciante, eu vou casar, ter filhos e constituir uma família e viver aquilo do fruto do meu trabalho, e amém. Queridos, sim, tudo isso são planos naturais, sim, queridos, mas se você colocar o Senhor contigo nos teus planos naturais, você vai ver que Deus tem muito mais do que você pode pensar, sonhar, imaginar, e você vai ver, queridos, que às vezes o que você pode levar uma vida inteira para conquistar, queridos, com o Senhor, Ele pode te dar instantâneo, Ele pode te dar imediato, porque um dia para Deus é como 1000 anos, queridos. Então a promessa dele não é no nosso tempo, ele pode agilizar a promessa. Eu sempre costumo dizer, né, até brinco com um discípulo meu, Deus, traz existência à promessa. Abrevia a promessa, porque às vezes, queridos, a promessa é longa, mas se você clamar ao Senhor, Deus tem poder para trazer a existência, seja o que for, queridos. Sabe por que nós tememos? Porque Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá sonhos maiores, Ele nos dá promessas maiores, queridos, muito mais. Então, quando nós nos deparamos com as promessas de Deus, nós ficamos assustados e falamos, nossa, como Isaías falou, nossa, quem sou eu para ouvir a voz de Deus? Quem sou eu para ser escolhido? Mas Deus falou para ele que se eu não enviar, se eu não for, quem eu enviarei? E Isaías naquela hora falou, realmente, eu sou um pequeno, eu sou um lixo de pessoa, mas se Deus me escolheu, Isaías recebeu uma força sobrenatural que não era mais dele, mas ele falou, amém, Senhor, se o Senhor me escolheu, eu vou, eu irei, eu me levantarei. E é assim, queridos, não é na força do teu braço, mas se Deus te escolheu, Ele vai derramar da força dEle, da unção dEle. Muitos falam, eu quero ser cheio da unção de Deus, mas a unção de Deus, queridos, às vezes nós mistificamos tanto, mas a unção de Deus nada mais é do que a capacitação de Deus. Eu vou te contar um pouquinho assim do meu testemunho. Quando eu cheguei na igreja, eu amei a igreja, eu fui liberta da minha depressão e eu comecei a servir ao Senhor, e ali começou o desejo de servir, Eu passei por alguns serviços como ministério infantil, como teatro, mas eu gostava, mas não me identifiquei tanto. Mas um dia, queridos, quando eu cheguei no evangelismo, ministério de evangelismo, ali com aqueles jovens saindo na rua e levando a palavra e aprendendo a pregar entre nós, eu falei, Senhor, achei o meu chamado. Achei aquilo que o Senhor tem para mim, que é ser uma pregadora da palavra de Deus. Mas, queridos, quando eu ia ministrar a palavra de Deus, que eu abri a Bíblia, eu li um versículo, queridos, e eu não conseguia pregar mais do que 5 minutos. Mas era aquela reunião nas casas gostosa, mesmo assim, na minha simplicidade, eu ia ali e trazia um versículo, li um salmo, trazia os 5 minutos do Senhor. Mas eu falava, Deus, como eu vou ser uma pregadora se eu não consigo ultrapassar dos 5 minutos? E ali, queridos, Deus foi preparando outras situações, oportunidades na igreja, de saudações, de 5, 10 minutos, realmente, queridos. Recebemos na época um culto para a gente dirigir, eu e meu esposo, de segunda-feira, mas um culto pequeno também. Mas um dia, queridos, quando Deus preparou a situação de eu ministrar a palavra num culto oficial, queridos, meu coração tremeu. Aquela semana eu fiquei em pânico, porque eu falei, meu Deus do céu, eu vou subir no altar
altar, o lugar santo do Senhor, vou pegar no microfone, vou ter que falar perante toda a igreja, como será, Senhor? E ali, queridos, quando chegou aquele grande dia na minha vida, eu com tanto medo, porque eu estava me sentindo assim como Isaías, tão pequena, tão tímida, porque eu sempre fui muito na minha, queridos. Eu falei, meu Deus, como vai ser? Mas quando eu peguei naquele microfone, queridos, que eu subi naquele altar, eu vi que algo entrou dentro de mim, uma força, um poder sobrenatural. Eu vi que até mesmo a minha voz mudou, queridos, que eu fiquei com medo até mesmo da minha própria voz, queridos. Porque, queridos, ali naquele momento que foi necessário, eu recebi a capacitação de Deus. E nós que somos pregadores, que somos dirigidos, que pregamos na unção de Deus, na capacitação de Deus, quando nós estamos pregando no altar, quando nós estamos pregando na igreja, queridos, é diferente, porque o Senhor está conosco, é uma unção derramada sobre nossas vidas e nós nos enchemos de uma autoridade que vem de Deus. E quando eu terminei de ministrar naquele dia, todas as pessoas ficaram espantadas e o que elas mais me falavam, nossa, eu nem ouvi a sua voz, você é tão quietinha, né? Mas lá pregando você se transformou em outra pessoa. E eu falei, amém, porque ali não era eu, mas ali era Deus comigo. Era a capacitação de Deus, porque até eu mesmo fiquei assustada comigo mesmo. Mas ali, queridos, foi uma experiência tão maravilhosa que eu falei, Senhor, eu nunca mais posso deixar de pregar o Teu Evangelho. Eu nunca mais, queridos, já são quase 20 anos nesta caminhada, queridos, e o que eu mais amo nessa vida é pregar a palavra de Deus. E glória a Deus, estou aqui no YouTube hoje, podendo te conhecer, levar um pouquinho daquilo que Deus derramou sobre a minha vida e te despertando a você também tomar posse daquilo que Deus derramou na sua vida. Seja os dons, seja as conquistas naturais, sejam os dons ministeriais, queridos, aquilo que Deus derramou sobre a tua vida. Não vá na tua força, mas vai na força do Senhor, porque Ele te capacitará, Ele vai te ajudar, Ele vai te capacitar. Em tudo que você colocar as mãos, queridos, você vai alcançar, você vai ser mais do que vencedor, porque com Deus, queridos, nós vivemos maravilhas. Eu sempre costumo dizer, a vida com Deus é uma constante aventura, porque ela não é rotineira, porque ela não enjoa, mas Deus sempre tem novidades e desafios para nós. E quando você se enche dessa força, desse poder de Deus, você se torna um leão, você se torna uma leoa e nada pode te parar. E você fica assim como Isaías, tocado pelo poder de Deus e cumpre as missões que Ele tem sobre a tua vida. Amém? Receba desta força, desta capacitação de Deus. Não desista, vá em frente, porque Deus é contigo. Jesus te ama e eu também. Um grande beijo da pastora. Fiquem na paz.